Dizem que o casamento é como uma planta. E será que sua planta não está precisando mais dos seus cuidados? Nesse vídeo você vai conhecer 10 passos para evitar que a planta do seu relacionamento morra por falta de cuidados da sua parte. Uma relação pode se desgastar por inúmeros motivos, principalmente se você não se preocupa em cuidar dela. Se isso ocorrer, geralmente há duas consequências: um casamento de irmãos ou a separação. Só quem passa por algumas dessas situações sabe como pode ser algo desanimador e até traumático, para os dois e para as pessoas próximas, sobretudo se houver filhos envolvidos. Todo casamento tem seus altos e baixos, não existe príncipe encantado nem princesa. Lidar com suas emoções e com as de outra pessoa nem sempre é algo fácil. Se você quer melhorar seu relacionamento, aqui vão 10 passos para simplificar a tarefa para você. 1. Durante uma discussão, ouça mais. Em um desentendimento ou divergência de opiniões, freie seu ímpeto de insistir em seu ponto de vista e deixe seu cônjuge falar mais, sem que você interrompa. Se ele e ela for uma pessoa que não se abre facilmente, estimule seu cônjuge a falar. Não deixe que fique guardando algo que a incomoda. Tente perceber quando há algo errado na expressão dele e dela. Por exemplo, quando está com a feição muito séria depois de um dia de trabalho estressante, ou depois de ficar cuidando dos filhos, etc. Você vai reparar que, quando seu cônjuge desabafa, a tensão diminui e as coisas se resolvem mais facilmente, evitando que os desentendimentos cresçam. 2. Ressalte os pontos em comum. Durante uma briga, você pode ter a impressão de que seu cônjuge é totalmente diferente de você, que não tem nada em comum e que discorda de praticamente tudo que vem dele e dela. Isso acontece porque, nos momentos de exaltação, o foco está somente nas divergências. A partir do instante em que você conseguir incluir na conversa também os pontos de concordância, ou pelo menos de opiniões mais parecidas, fica mais simples de se reconciliar ou, pelo menos, de evitar que a discussão se intensifique. Fazendo isso, você deixa claro que ainda compartilham de valores e opiniões, os quais ainda são motivos para estarem juntos. 3. Às vezes é preciso dar um tempo. Em seu relacionamento, pode acontecer de vocês acabarem se ofendendo. Nesses casos, vocês podem dizer coisas pesadas um para o outro e depois se arrependerem. Mas aí o estrago já foi feito e podem ficar ressentimentos que durarão por anos. Para não chegar a esse ponto, em certas discussões, o melhor a fazer é você parar e simplesmente sair, fazer outra coisa. Se possível, dar uma volta, ir para um outro ambiente, respirar profundamente, qualquer coisa que te tire do conflito. Não é uma questão de fugir dos assuntos importantes que precisam ser resolvidos, nem evitar de falar sobre a relação. É apenas deixar para um outro momento. Uma discussão acalorada, com os dois falando ao mesmo tempo, nunca termina bem. Depois de algum tempo, com a cabeça mais fria, talvez seja possível tocar no mesmo assunto com mais serenidade e evitando ofensas desnecessárias. 4. Se errou, admita. Você já reparou que, em algumas discussões, parece que as argumentações do casal entram em um looping infinito? Você fala, explica, o assunto não evolui e, não importa quanto tempo passe, o desentendimento permanece. Geralmente nesses conflitos, é muito mais fácil para cada um ficar apontando o erro do outro. Contudo, se você perceber que está errado, errada, admita, mesmo que seja contra a sua vontade no momento. Aqui cabe aquela famosa frase: você quer ser feliz ou ter razão? Isso traz 2 benefícios para você. Arrefece a discussão e facilita com que ele e ela também admita seus erros. 5. Use a caixinha de assuntos proibidos. Se no seu relacionamento há assuntos sensíveis, os quais nunca são resolvidos, aqueles que sempre que são abordados geram sentimentos ruins e brigas sem fim, geralmente são questões relativas a relacionamentos antigos,
antipatias por parentes, etc., que trazem à tona ciúme, inveja ou sentimento de rejeição, os quais podem até exigir a atenção de um especialista. Contudo, enquanto isso não é resolvido, existe uma alternativa que chamaremos aqui de caixinha de assuntos proibidos. Sim, trata-se de uma caixa imaginária onde você pode trancar os assuntos sensíveis, ou seja, aqueles que não vale a pena abordar pela incapacidade do casal em tratar deles com tranquilidade até o momento. Sendo assim, combine com ele e ela quais são os assuntos proibidos e fiquem atentos toda vez que a conversa se direcionar para eles. No caso, quem estiver mais calmo, informa ao outro que é a questão proibida e a tranca na caixa, sem mais falar sobre ela. Exige um pouco de disciplina, mas ajuda, pois corta o mal pela raiz. 6. Não trate seu cônjuge como empregado. Toda vez que você pede algo para ele e ela, de forma agressiva ou como um chefe dando ordens, a chance de causar irritação ou mágoa aumenta muito. Então, tente reparar na forma com que você solicita as coisas para seu cônjuge. Talvez não perceba, mas está dificultando as coisas sem perceber. Na verdade, ninguém gosta de ser tratado como um empregado. Às vezes, por causa da pressa ou ansiedade, você se comunica apenas por meio de exigências, como se tivesse uma empresa. Procure desenvolver um pouco mais de paciência para explicar as razões pelas quais está pedindo algo. Vale ressaltar também que palavras como por favor e obrigado não fazem mal a ninguém. Lembre-se de que o tom de voz também é muito importante. De nada adiantam palavras amistosas em um tom de voz autoritário. 7. Quando for criticar, faça com jeito. Na maioria dos casos, as pessoas são bem diferentes umas das outras. Isso fica bem visível, sobretudo, entre o homem e a mulher. Há estudos que dizem que isso acontece pela diferença entre os cérebros que foram desenvolvidos para funções diferentes. O homem geralmente caçava, por isso desenvolveu uma visão de longa distância, enquanto a mulher colhia frutos e cuidava da prole, enfatizando mais a visão de curta distância. Por isso, você precisa compreender que há limitações para os dois em algumas tarefas, e muitas coisas não vão ser feitas a contento. Se isso acontecer, reprovar, condenar, censurar e recriminar não vai resolver muitas coisas. Se você tiver que expor o que ele e ela fez de errado, não faça de qualquer jeito. Que tal que seja de uma forma que não cause ressentimentos? Sem que você pareça um fiscal que só cobra e corrige. Ninguém gosta disso. Você não vai deixar de mostrar o erro dele e dela. Simplesmente vai usar mais tato, escolhendo um momento em que os dois estejam calmos e deixando claro que você não é dono, dona da razão e também pode errar. 8. Elogie de vez em quando. Depois de muito tempo juntos, muitas vezes você pode se esquecer das virtudes dele e dela, aquelas que fizeram você se apaixonar no passado. Repare que é muito mais fácil falar sobre os defeitos do que sobre as qualidades dele e dela, principalmente quando as diferenças vêm à tona. Por exemplo, se você gosta de sair e viajar e o cônjuge não, você tenderá a dizer que ele e ela é uma pessoa preguiçosa e desanimada. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que fique cada vez mais difícil você enxergar as qualidades do seu cônjuge. Porém, não basta reconhecer o que ele e ela têm de bom apenas em pensamento. Seu cônjuge precisa ouvir isso de sua boca. 9. Mostre interesse. Como você se sente quando alguém lhe pergunta sobre sua vida? Ou quando alguém quer saber sobre seu trabalho ou sobre o que gosta de fazer? É ótimo, não é? Sim, é agradável quando alguém mostra interesse sincero em nós. Nos sentimos importantes, envaidecidos. E seu cônjuge, será que ele também sente isso? Muito provavelmente. Então use isso a seu favor. Quando você se interessa sobre os assuntos que ele e ela aprecia, automaticamente a afinidade e a conexão se instalam. De vez em quando, sente-se para assistir ao futebol ou à série romântica de que seu cônjuge gosta, mesmo que não lhe agrade tanto.
é um sacrifício que pode valer a pena. 10. Não deixe juntar sujeira embaixo do tapete. Guardar frustrações para si pode desgastar a relação em pouco tempo. Se você ficar acumulando decepções sem contar para o seu cônjuge, é bem possível que tudo aflore em uma briga séria no futuro, com você jogando na cara dele e dela todas as suas mágoas de uma só vez. E isso com certeza não vai ser nada bom. Então, não segure nada em seu coração. Converse com ele e ela toda vez que algo te incomodar na relação e peça para que seu cônjuge faça o mesmo. Coloque os pingos nos is o mais rápido possível para que vocês possam se resolver sem tensões acumuladas, em um diálogo tranquilo. E como uma decisão só é uma decisão se houver ação, escreva nos comentários 3 virtudes de seu cônjuge e, em até 24 horas, conte para ele e ela que não esqueceu delas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos.